O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus. Tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa das minhas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se eu for numa galeria de arte e vou olhar lá os quadros, aí eu vou ver, primeiro eu vou ver que tem luzes assim especiais, fantásticos. No segundo eu vou dizer se ver que meio é mais forte. E aí de repente eu vou dizer: este é o Rembrandt. E aquele é o Picasso. E aquilo é qualquer um outro destes nomes que conhecemos. Ou seja, quando eu interajo com a arte, quando eu dou tempo a conhecer uma arte, cada vez mais vou reconhecendo o artista. Porque a arte em si nada mais é do que o artista, a alma do artista colocado em formas e cores. Simples assim. Quando houve aquele terremoto na Itália, e fui chamado logo de seguida por uma comissão, vermos os estragos que tinham acontecido na Basílica Maior em Assis, Basílica de São Francisco. E a gente realmente estava apavorado,
naquilo tudo que estava lá. Mas na verdade estávamos lá para receber um restaurador, e o restaurador olhou, e disse, não ficamos tão preocupados, quase tudo dá para restaurar, mas está tudo. Esses 1 ou 2 aí vai ser difícil. Vai ficar o restinho, a gente no restinho ainda vai reconhecer que aí tinha uma obra do Giotto, mas o resto não dá. Mas o resto está bom. Mas nós, claro, estávamos muito chateados de ter perdido aqueles 2 afrescos. E aí ele olhou para nós e disse com toda a tranquilidade, mas senhores, qual é o problema? Se os senhores vão aí a Roma, 100 e poucos quilômetros daqui, a Roma, todo mundo que vai lá quer ver o Vaticano, sim, mas também vai para a Via Ápia, para ver lá algumas ruínas. E nessas ruínas reconhece toda a grandeza do auge do Império Romano. O importante não é se a obra está completa ou não. O importante é que, por mais que seja fragmentada, ela revela o autor e a ideia e a intenção e a grandeza do autor. Quem me vê, vê o Pai. Tentei traduzir para a nossa realidade esta frase. Nós prendemos demais as coisas à linguagem religiosa. Aqueles discípulos não viam em Jesus aquilo que nós hoje vemos nele. Para nós, ele hoje é apenas um ideal, um símbolo. Para eles era um homem de carne e osso. Lembra que há alguns domingos atrás, os discípulos de Emaús, e nós achávamos que ele ia restaurar Israel. E nada disto aconteceu. Então, Jesus falou isso antes da ressurreição. Aliás, um pouquinho antes de ir para a cruz. Faz parte do sermão da despedida dele após a Santa Ceia. Então, é nesse momento que ele diz: quem me vê, vê o Pai. Então não é que para eles era óbvio que aí era um Deus encarnado. Para eles lá era um líder no qual eles acreditavam e que estava fracassado. Quando você olha agora para o seu vizinho, que talvez seja sua esposa, seu marido, seu amigo, sei lá quem, você vê Deus, Pai? E um Deus Pai revelado por alguém que inclusive pensa diferente de você, faz uma caminhada diferente daquilo que você imagina, pode até ter uma porção de frisuras, de quebradeira, pode ter passado por tempestades, e aí a metade da obra lá está destruída. Este alguém que você olha pode ser só uma ruína, mas ela sempre é o
vai sendo revelado. Porque nada existe que não seja criado por Deus. Nada. O diabo faz confusão, mas ele não cria. Então não existe um mal criado. O mal sempre é a confusão dentro de um caminho único do bem. E portanto o mal sempre é temporal, não é eterno. O mal sempre é circunstancial e não essencial. Então, quando você tem dificuldade com alguém, lembra-se disso. Você não precisa dizer o que você fez estava certo. Não, estava errado sim. Mas o seu erro é temporal. Não é essência sua. Você não é mal. Você praticou uma coisa errada, que eu sinto como mal. Olha a diferença do nosso discurso filosófico, ideal, e nossa prática diária. Quantos julgamentos nós fazemos aos outros, como se a essência deles não fosse do bem. Todo ser humano, toda planta, todo animal, mesmo a serpente, são criação divina. Portanto, revelam o autor, como aqueles afrescos revelam o Giotto. E eu daí, para realmente interagir, sim, eu vejo que foi restaurado, porque está claro que aquilo lá restaura, e aquilo nem restaurado foi, ficou quebrado mesmo. Mas onde eu vou fixar meu olhar? Na destruição ou na beleza que sobrou? Quando você vai na Via Láctea, você vê a beleza daquelas colunas, aquele trabalho fantástico, artístico, que ainda está a ser visto, a força dessas colunas. Você nem sabe e nem quer saber em que batalha ou em que momento ou que terremoto aquilo foi derrubado. Você não vai gastar um segundo sobre isso. Mas você vai estar preenchido com a grandeza daquilo que realmente é a essência desta obra. Vamos fazer isso entre nós? Vamos começar a olhar-nos a nós mesmos e aos outros na grandeza desta obra divina que você é. Tudo bem, frisuras, quebradeiras, faça restauro se puder, senão leva até a eternidade, tudo bem, não precisa estar inteiro. E quando fizer uma restauração, faça bem feito, porque nós, nesse caso que eu citei, consultamos 8 restauradores até achar aquele que realmente fez o trabalho e fez de uma excelência extraordinária.
Então não é a primeira pessoa, o primeiro momento, nem com rapidez que precisamos restaurar a nossa vida. De tempo ao tempo. Eu ainda preciso ao menos uns 10, 15 anos para fazer algumas restaurações essenciais. As outras vou deixar para algum outro momento. A gente vive restaurando. E o restauro sempre é tentar recuperar o original. Não é mudar, é restaurar o original. Então eu não posso transformar o Vicente num São Francisco ou num São sei lá o quê. O Vicente vai ter que ser Vicente e acabou. Não queremos ser outros que não somos. Deus nos fez únicos, obra única. Então, restaura esta obra única que você é, a imagem e semelhança de Deus, e não faça uma cópia barata. E se isto vai levar mais tempo, que bom, né? Aí temos alguma coisa importante para fazer. Porque, fala a verdade, 90% das coisas que ocupam o nosso tempo são bobagem. Então não me diga que não tenhamos tempo. Abre mão das bobagens e realmente coloca na sua vida na essência. Resplandecer, reforçar, fazer transparecer o Criador desta imagem que é você, nós. Ó Deus de bondade, permanecer junto ao vosso povo e fazer passar da antiga a nova vida àqueles a quem concedesses a comunhão dos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Mostre sua face e se compadeça de vós. Volte seu rosto para vós, vos dê a paz. Amém. O Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que realmente possamos enxergar Deus presente nesse mundo. E em paz que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.